Vamos continuar analisando aqui agora uma outra pseudoclasse. Vamos ver aqui, por exemplo, no nosso código, colocar aqui mais um atributo, o atributo lang. O atributo lang, ele informa a língua que nós queremos estar adotando aqui para esse conteúdo. Então, esse conteúdo ele é para o idioma inglês. Isso aqui é o que a gente está falando para o browser. Então, por enquanto, não tem nenhuma modificação. Mas, nós podemos aqui utilizar mais uma pseudoclasse, né? Na nossa tag A, eu quero utilizar a pseudoclasse aqui, lang. Essa pseudoclasse ela vai ser utilizada aqui, e aqui eu vou informar em qual é o lang que eu quero adotar, é o lang inglês aqui, na língua inglesa, e aí eu posso colocar uma outra cor aqui, para esse link. Então ele mudou a cor do link por conta do elemento ser em inglês, né? Se eu quisesse aplicar esse elemento, essa pseudoclasse para qualquer elemento aqui, né? Simplesmente eu poderia tirar o nome do elemento e ele passaria a aplicar para todos os elementos que tenham a marcação lang em inglês, né? E eu poderia fazer isso com qualquer outro elemento desses daqui. Vamos dar uma olhada agora nos pseudo-elementos. Essas aqui foram as pseudoclasses que nós acabamos de analisar. Agora vamos ver aqui os pseudo-elementos. Vamos começar com o pseudo-elemento firstLine. Mas antes, vamos alterar aqui um pouquinho o nosso código, né? Vou colocar aqui um elemento em bloco, o P, e vamos colocar aqui um pequeno texto. Vamos renderizar o resultado aqui agora. Então, nós temos um texto, né? E aí, neste texto, nós vamos aplicar aqui alguns pseudo-elementos. Então, o pseudo-elemento aqui, firstLine, que é o primeiro que a gente vai usar, ele destina-se a aplicar estilos na primeira linha do texto, né? Mas esse texto tem que estar contido em um elemento em bloco. Então, a gente pode ter aí elementos inline, pode ter rótulos, a gente pode aplicar isso em tabelas, inclusive. Agora, note que a primeira linha do texto, contida aqui no elemento, ela vai depender de alguns fatores. Por exemplo, o tamanho da janela. Se eu aumentar aqui a janela, o texto vai aumentar. Então, a primeira linha vai ficar um pouquinho maior. Se eu diminuir, vai ficar um pouco menor. Vai depender do tamanho da fonte, vai depender desses fatores, de tabulação, enfim. Então, a quantidade de texto que a gente vai estilizar com esse pseudo-elemento vai variar de acordo com esses fatores. Então, vamos começar aqui, né? Eu quero alterar aqui a cor do elemento P, né? Que é o elemento que nós estamos utilizando aqui no parágrafo. E eu quero alterar a primeira linha deste elemento. Então, first line. E aqui nós podemos colocar a primeira linha apenas com a cor azul. Então, tá aí, a primeira linha ficou azul. Vamos aumentar. Então, aumentamos o tamanho do browser, ele deixou a linha, que ficou um pouco maior, azul também. Outra coisa que outro pseudo-elemento legal aqui de utilizar são as first letters. O pseudo-elemento first letter, ele destina-se a aplicar estilos à primeira letra do texto de um elemento em nível de bloco também. Agora, para que o estilo seja aplicado, não pode haver nenhum conteúdo antes do início do texto. Por exemplo, uma imagem, né, ou outro elemento. Esse pseudo-elemento ele é usado para obter um efeito tipográfico ali, bastante comum e conhecido como capitalização inicial, que consiste em aumentar o tamanho da primeira letra de um parágrafo. Então, por exemplo, vamos alterar aqui. Vou colocar aqui P first letter. E vamos alterar aqui o tamanho da primeira letra. Vamos colocar aqui 40 pixels.
Tá aí. Então, a primeira letra ficou bem maior. A gente poderia alterar a cor, inclusive. E assim por diante. E temos ainda o último pseudo-elemento, os últimos, na verdade, que são os elementos before e after. Os pseudo-elementos before e after, eles destinam-se a inserir conteúdos no documento. Então, os conteúdos eles são definidos na regra de estilo usando a propriedade content e inseridos antes, né, usando before, ou depois, usando after, do elemento alvo que a gente está adotando aqui. Então, por exemplo, vamos colocar aqui no final do nosso conteúdo o texto fim. O que eu poderia fazer? Poderia vir aqui, P, né, colocar after, para aplicar isso ao final. É isso mesmo. P after. E vamos aplicar aqui, colocar um texto. Então, usando o atributo content, eu vou aplicar aqui um texto fim. Né? E vamos fechar aqui. Vamos ver o resultado. Colocou o texto fim aqui no final para a gente. E se eu quisesse colocar um texto antes? Agora, um detalhe importante. Tá aí, colocou o texto antes. Um detalhe importante. Usando essas tags before e after, vocês podem colocar muito mais do que texto. Vocês podem colocar imagens, vocês podem colocar diversos tipos de conteúdo. Mais informações, vocês vão poder voltar aqui, né, na W3 Schools e procurar ali sobre pseudoclasses, pseudoelementos. E assim, apenas a título de curiosidade, né, vocês podem navegar aqui para a área de referência e vocês vão encontrar logo no início aqui a lista de seletores que nós já estudamos nessas últimas 3 aulas. Né? Os seletores do tipo classe, do tipo ID, né? O universal, todos aqueles seletores, os pseudo-elementos, as pseudoclasses, tudo está aqui para vocês poderem pesquisar e ver para que serve exatamente. Tá bom? Então, até a próxima aula, pessoal. E usem muito bem aí os seus seletores. Até lá!